tributamos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor. Declaramos que todo principado e potestade já caíram por terra em nome de Jesus. Nós queremos, nesse momento que o país passa, nesse momento que o nosso Estado enfrenta todas essas situações, nós cremos em mudança, Senhor. Nós cremos que o clamor da igreja pode mudar toda essa situação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, de uns 10 dias para cá, a gente tem sido assim tremendamente ministrado pelo Senhor. Nós fomos ministrados por um pastor da Argentina, e dali Deus começou a, se eu posso dizer assim, trazer alguma revolução dentro do nosso coração, e começou a mudar alguma coisa dentro de nós, porque Deus usa os seus profetas, Deus usa os seus servos para que a gente possa receber da parte dele aquilo que precisa ser dado à igreja. E ontem nós tivemos o café da manhã dos pastores aqui da Tijuca, e nós provamos de um grande mover de Deus, um grande mover. Quem esteve lá nos acompanhando pode testificar de que era como se uma nuvem de glória estivesse pairando naquele lugar. Houve um mover muito grande, e houve uma palavra ministrada pelo pastor Valmir Cohen, um dos fundadores da Nova Vida. E como aquela palavra nos confrontou. Ele falando ali para a liderança, ele nos trouxe ensinamentos, como sempre, né? Deus usa muito nessa área, mas ele trouxe algumas coisas que confrontam o nosso ministério, confrontam a vida pastoral, mostra se nós estamos agindo corretamente ou não. E algumas coisas ficaram muito gravadas dentro de mim, e você começa a olhar e falar: Deus, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso aprender mais, eu preciso buscar mais. E ele falou, entre tantas coisas, que ninguém deve ir no púlpito trazer uma palavra se não se preparar, porque a palavra de Deus é muito séria. E eu confesso que muitas vezes eu falo: Deus vai falar, né? E tal, e Deus acaba falando porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas a realidade é que o pregador precisa se preparar, ele precisa buscar unção de Deus, para que não seja simplesmente uma palavra, mas essa palavra tem que surtir efeito, tem que impactar a nossa vida, tem que impactar a sua vida, tem que te acordar para uma realidade, tem que trazer edificação, tem que trazer exortação, tem que trazer ânimo, tem que trazer muitas coisas, porque a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é poderosa. E quem tem ouvidos ouça o que Deus quer falar conosco nessa manhã. E aí surgiu uma mensagem no meu coração, e eu comecei a me preparar, creio eu, não sei tanto, não sei ainda se no nível que deve ser, mas eu fiquei até quase 1h da manhã ali estudando. Eu já tinha essa palavra, mas eu quis me aprofundar para ver o que Deus queria falar conosco nessa manhã. E a mensagem dessa manhã é: incredulidade e dureza de coração impedem a bênção. Você conhece alguém assim? Eu estou falando de incredulidade e dureza de coração dentro da igreja. O mundo lá fora já é incrédulo. A palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Mas eu tenho me deparado com muitas situações em que eu vejo dureza de coração e eu vejo incredulidade. E eu creio que Deus quer remover isso. E eu quero te mostrar aqui na palavra que isso é antigo. Jesus enfrentou essas situações com os discípulos, mas ele não se conformava que os discípulos tivessem aquela vida. Dureza de coração, incredulidade. E como o Gustavo estava falando aqui, falar sobre esse momento é difícil. Eu gosto de dizer que quando eu abro a minha caixinha de correio e ela está vazia, eu fico muito tão feliz. Nunca está vazia. Sempre tem uma conta de light, conta não sei do que. É impressionante, né? E a gente olha e fala: meu Deus, tem que pagar isso aqui. E por aí vai.
A verdade é que quando se fala em finanças, mexe com a nossa vida, mexe com o nosso emocional, né? E hoje o Brasil vive esse momento, né? E Deus tem trazido homens para falar a nação cristã, e sobre o que está acontecendo. Esse pastor que veio da Argentina, ele abordou muito bem, falando sobre a relevância da igreja para a nação. E nessa terça, nós tivemos uma atitude domingo passado aqui, que mexeu com as igrejas da Tijuca. Nós deixamos de realizar o nosso culto, deixamos de realizar o nosso culto domingo à noite, levamos uma turma para lá, e quem foi e participou foi muito edificado. Eu me lembro até que o Pedro, no finalzinho, falou: nossa, o MRV tá lindo, uma coisa assim, né, Pedro? Foi você que falou, pô? Se não foi, foi outra pessoa. Também? Porque não deve ser isso exatamente que você falou, mas é mais ou menos por aí, né? Mas, e o pastor Benoni, ontem no café, ele falou uma coisa interessante. Ele falou que alguém lá, que eu não sei quem que é, e ele estava dizendo: gente, pastores, não fiquem com medo de perderem as ovelhas, se sair, vai para outra igreja, nós somos um corpo. E ele falou que havia alguém lá do nosso pessoal, lá atrás, e que orou por alguém lá, tal, e esse alguém falou: eu quero ir nessa igreja. Aí o Benoni falou assim: poxa, mas ele estava na minha igreja, e aqui foi ministrado por alguém do Ministério Restauração em Vida, e disse que quer ir para o Ministério Restauração em Vida. Eu falei: estou sabendo isso agora, nem sabia disso. Mas na terça-feira nós não vamos realizar o nosso culto aqui de oração. Você pode falar: poxa, é um culto de intercessão, de oração. Gente, as pessoas que têm vindo aqui, têm orado, são poucas pessoas, mas a gente ora, a gente dobra o joelho, a gente clama ao Senhor. Mas nós vamos estar recebendo terça-feira lá em Botafogo. Segundo o relato que eu tive ontem, é de um homem que tem uma atuação, e um pastor norte-americano, que ele fala sobre esse momento político que as nações vivem. E provavelmente ele deve tocar em assuntos com relação ao Brasil. Então vocês todos estão convidados, tá? Nós não vamos ter culto aqui na terça-feira. Então vai ser às 19h30, na Rua da Passagem, 151, tá? E eu quero incentivar você, né? Você que não vem aqui nas terças-feiras orar, que a gente chama você não vem, vai lá ouvir essa palavra. Deus vai falar com você. Empresários, entendeu? Eu vou passar depois para toda a igreja, pelo tal do WhatsApp, e eu vou passar como é que chama ali, o pastor, a divulgação, um pouco do histórico dele. Eu quero te incentivar a ouvir essa ministração. Eu acho que a igreja precisa ver o que Deus está falando, né? O Osias ontem falou uma frase, falou assim: poxa, se eu soubesse eu teria ido, pô, ninguém me avisou. Poxa, porque depois passa as coisas, as pessoas perdem as oportunidades. Se eu soubesse, né? E esse pastor só aceitou. Ele está com uma agenda aí no Rio de Janeiro todo, Belém, São Paulo e por aí vai, muitos lugares, e ele agendou de estar ali. E eu creio que é um momento que a igreja precisa ouvir. Mas vamos ver Marcos capítulo 6, versículo 1 a 6. Você conhece alguém assim? Coração duro, coração endurecido, pessoa com incredulidade, né? Essa semana surgiram muitas notícias aí. O Uber vai fechar. O prefeito decretou que o Uber não vai poder funcionar mais. Depois veio a outra notícia: não, o Uber vai poder funcionar. E há pessoas que às vezes recebem uma notícia dessa, né? E de repente você fala para ela assim: não, confia em Deus, tá? Não, pelo amor de Deus, eu vou morrer, tá? Aí quando você dá outra notícia: olha, o Uber está funcionando. Aí ela vem com uma outra desgraceira de notícia e começa a dizer: mas só que agora vai ser ele fazer aquilo. Então tem pessoas que nunca estão felizes. Gente, se isso que o Gustavo falou aqui, né, no sentido de Deus suprir todas as coisas, né? Essas coisas vos serão acrescentadas, não andeis ansiosos.
Eu ando ansioso, todo mundo anda. Nós vivemos num momento difícil, mas a realidade é que Deus está querendo nos ensinar alguma coisa. Deus está querendo fortalecer a igreja. Nós estamos num país livre, sabe? Então, queridos, a nossa linguagem não pode ser essa linguagem de murmuração, de reclamação, de que nunca vai dar certo. Parece que a vida é uma desgraceira, é uma coisa. Não! Nós somos o povo mais feliz da terra. Eu não estou falando de teologia de prosperidade, nada dessas coisas. Ontem o pastor Valmir, com tanta sabedoria, ministrou. Vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui, né? Ele está bem velhinho, mas a gente... Ele abraçou a gente ontem, que saudade de vocês e tal. Homens preciosos que podem edificar a igreja, sabe? E ele falou tantas coisas e eu fiquei, Deus, é isso mesmo que está acontecendo. É isso mesmo. Tenho conversado com vários pastores e todos eles enfrentando luta. Só se fala nisso, crise, né? Mas, queridos, olha, essa crise vai passar. Vai passar. Senão a gente vai ser arrebatado, né? O pessoal não ficou uns 2 meses aí preocupado até de sair na rua aí, porque ia ter tsunami, ia ter não sei o quê, né? Eu já contei isso aqui. As pessoas todas assim perplexas e tal, gente. Para nós o morrer é lucro, viver é ganho, entendeu? Se eu estou falando que eu quero morrer, não, já que de vez em quando dá vontade. Quando a gente olha um quadro assim, fala, meu Deus, não dá para ficar mais aqui. Mas a aposentadoria nossa é só Deus que dá mesmo. Não tem como a gente pensar em se aposentar. Mas eu conheço pessoas assim, e a gente trabalha no coração daquela pessoa e fala, olha, se Deus fechou essa porta, Ele vai abrir outra. Se Deus não abriu essa porta, porque tem outra porta melhor, né? Então, que a gente aprenda isso, a entender essas coisas e a viver assim. Marcos capítulo 6, versículo 1 diz assim, Marcos capítulo 6, e partindo dali, chegou à sua terra e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar nas sinagogas, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão em sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Agora olha o versículo 6. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias e vizinhas, ensinando. Então Jesus ficou admirado, mas muito admirado com a incredulidade do pessoal. Gente, as pessoas caminhando com Jesus e vendo os milagres acontecer. Os discípulos, no momento, eles tiveram a multiplicação dos pães e dos peixes, e depois eles entraram numa crise, e Jesus fez outra multiplicação, e Jesus ficava lembrando eles, escuta, vocês se esqueceram que eu multipliquei os pães? Entre outras palavras, Jesus estava dizendo, eu sou o mesmo. Eu sou aquele mesmo Jesus que multiplicou. Eu sou o mesmo Jesus que te salvou. Eu sou o mesmo Jesus que te curou. Eu sou o mesmo Jesus, querido. Ontem nós estávamos lá e a gente estava sonhando e buscando que a igreja há de ser restaurada. Os mortos ressuscitarão, os enfermos ficarão curados, porque nós cremos que Deus concede esse poder à igreja, e nós precisamos ser mais ousados, nós precisamos ter mais fé. Eu preciso, você precisa, nós precisamos. E a gente fica perdendo muito tempo com coisas que não valem a pena. Tem um pastor lá que falou, vou proibir na igreja agora o pessoal de... Porque o pessoal fica com desculpa agora de abrir o celular. Bíblia, o meu aqui está na Bíblia, viu? Mas ele falou só que lá, eu dei uma conferida lá, um estava no Facebook, o outro no WhatsApp, o outro não sei do que, não sei do que, não sei do que, e o pessoal estava ali. Ele falou, vou proibir. Porque
Ah, não, agora tem a Bíblia. Legal, eu estou aprendendo aqui, eu sou ruim nesse negócio, mas eu acho legal, a tecnologia boa, facilita. Mas eu vou te contar, esse tal de celular que toca na igreja, que muitas vezes tem gente que vai enfiar a mão no bolso assim, deixa eu desligar aqui, né? Eu do ano passado estava aqui, o meu começou a tocar no bolso, né? Então a gente vai se acostumando, e aí a gente participa do culto não mais com reverência. A gente está preocupado se alguém vai mandar uma notícia. Gente, vamos acordar. Vamos acordar, desperta tu que dormes. Vamos acordar, vamos nos levantar, vamos falar: Deus, eu quero ouvir a tua palavra. Gente, é a palavra de Deus que vai segurar a sua vida. É a palavra de Deus que vai fazer com que você permaneça nessa fé. Não é qualquer coisa que pode te derrubar. Mas muitas vezes a gente fica questionando Deus e fica... né? Às vezes tem pessoas que querem apertar Deus, como se Deus pudesse ser apertado. Gente, não é qualquer pessoa que tem vocação de Jacó, não. É uma situação que aconteceu, lutou com Deus, prevaleceu. Eu tenho que... vai lutar com Deus, vai. Se renda, querido. Fala: Deus, olha, eu me rendo aos teus pés, eu me coloco diante de ti. Senhor, eu quero que se cumpra a tua vontade na minha vida. Sabe, queridos, eu ministrei lá para os pastores, e eu trouxe uma palavra para eles, e falando como a gente, como pastor, precisa se aproximar um do outro, confiar mais, abrir o coração, se ajudar um ao outro. E eu citei o texto de Getsemane, em que Jesus estava ali naquele momento de sofrimento, e ele diz uma frase ali, ele diz assim: fiquem comigo. Gente, era Jesus, era o Senhor, o Filho de Deus, mas ele naquele momento, ele expressa uma necessidade, ele fala para os discípulos: fiquem comigo. Às vezes é necessário, às vezes tem alguém do seu lado que precisa um pouco mais da sua presença. Às vezes o irmão precisa mais de um telefonema. Às vezes o irmão está precisando de um abraço. Às vezes Jesus ali estava: ei, fiquem comigo. Vocês não conseguem ficar nem meia hora, nem uma hora comigo. Porque, gente, eu não tenho mais tempo para nada. Nossa desculpa é essa. Só me tem e a segunda é sexta, já é dezembro, e já é janeiro, e eu já nem sei mais. Às vezes eu escrevo 2018, 2017, 2016, está um rolo na minha cabeça, porque está tudo rápido. E me dá um desconto porque eu já entrei no 64. Então, dá um desconto para o Jorge, dá um desconto para o André, não sei se já está mais ou menos na mesma fila, Francisco, essa turma aí, Marcelo. Vou contar, né? Vem reclamar depois. Mas vamos lá, Liminha. Já comecei a ratinha. Uma vez eu perguntei de um irmão lá em Rio Preto, e aquele tava. Aí o irmão dele falou para mim assim: ah, já está escapando umas marchas, né? Já está escapando umas marchas, tipo assim, o cara já está dando umas falhadas por aí. E esse texto aqui mostra uma outra situação. Como assim um carpinteiro pode fazer essas coisas? Como assim? O pessoal ali estava vendo os milagres acontecer e perguntando: mas como assim? Como esse carpinteiro? E ontem nós aprendemos mais uma coisa com o pastor Valmir, e ele contando a história, ele falou: Jesus só recebeu poder quando o Espírito Santo veio sobre ele. A gente já sabe disso, mas foi tanta assim pérola que ele colocou. Ele disse: até os 30 anos Jesus foi ser carpinteiro, e ele foi cuidar de Maria, ele foi cuidar da sua mãe, e Valmir é um teólogo, é um homem muito profundo das Escrituras. E eu fiquei pensando: puxa vida, há muitas pessoas que têm um potencial muito grande, e quando ela começa a ser usada por Deus, aí você vai: peraí, o Rodrigo mascando chiclete lá atrás, ele pode orar por um enfermo e o enfermo ser curado? Eu achei interessante ontem que na pregação o pastor falou que um pastor batista
né? Porque nós fazemos separação, né? Tipo assim, ah, não, eu sou pentecostal, eu sou poderoso. Não, porque lá é batista, é metodista. Eu nunca gostei dessa separação, porque para Deus não tem isso. Esse negócio é tradicional, é batista. Não tem. Mas um pastor batista falou para o pastor assim: você sabia que eu até já expulsei demônio? Por quê? Porque ficou aquele estigma, né? Não, pastor batista não tem ainda aquela revelação do Espírito Santo. Gente, isso é tudo falta de entendimento. Existia um cidadão na Bíblia chamado Apolo, que nem conhecia o Espírito Santo, e mais de 500 pessoas tinham se convertido pelo ministério dele. Mas ele não tinha recebido o batismo no Espírito Santo, mas ele tinha o Espírito Santo. Então, isso é outra história. Mas ali estava o carpinteiro curando enfermo, né? Estava o Beto Asakura orando pelo cego, e o cego começa a enxergar, né? Ele falou: eu sou japonês, meu olho já é meio assim, mas eu vou orar por você, e o teu olho vai abrir mais do que o meu. Ora. Né, Beto? Já ouvi tanto abre o olho que... Então você viu que isso é profeta. Estou falando nenhuma besteira, né? Então, gente, fala para o irmão que está do seu lado assim: há poder no nome de Jesus, há poder nas suas mãos, querido. Há poder, o Senhor. E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Eu quero avançar aqui. O que Jesus faz nessa situação? Ele ele fica deprimido ali. Os discípulos, eles são incrédulos, eles são duros de coração, não tem jeito essa turma. Às vezes dá vontade. Não sei se isso passou na cabeça de Jesus. O que Jesus faz imediatamente? Vem comigo no versículo 7. Ele acaba de ouvir isso. Versículo 7, ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Agora vai lá para o versículo 13, o capítulo 6 de Marcos. E expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Uau, gente! Aqueles discípulos que estavam ali, vendo aquela situação, e sem entender muita coisa, eles recebem uma unção, e Jesus os envia, e concede poder para eles, e eles oram pelos enfermos, os enfermos são curados, e os demônios são expulsos da vida das pessoas. Esse mesmo Jesus está aqui na sua vida. Esse mesmo Jesus está dizendo: saia da zona de conforto. Esse mesmo Jesus diz: onde você estiver, eu estarei. Aleluia. Onde pisar a planta dos seus pés, eu concedo a você. O território precisa ser tomado pelo povo de Deus. Não são os traficantes que têm que tomar a nossa área. Não são os macumbeiros e umbandistas, desculpe a expressão, nada contra o sentido religioso, mas de querer amedrontar a nossa vida. Tem crente que passa, né? Ontem nós enfrentamos uma situação dessa, né, Gustavo? Subi no alto, né? Aí tinha um monte de sei lá, macumbeiro lá. E o carro deles quebrou assim, pediu um trânsito Alta Boa Vista, e o Gustavo já queria descer e falar: vamos orar pelo carro deles. Né? E tipo, mas acho que no coração dele ele estava assim: tá vendo? É macumbeiro aí, aconteceu, tá vendo? aquela coisa de dar aquela zoadinha assim, né? Então, gente, há poder. Sabe, eu fico indignado com crentes que às vezes ficam com vergonha de algumas coisas, sabe? A gente podia sair todo mundo aqui, ir para a praça ali e a gente escolher aleatoriamente. Você vai falar alguma coisa agora aí, faz alguma coisa aí. Era assim que Jesus fazia, sabe? Pegava os discípulos ali, sabe? Eu cresci assim. A Cris se converteu, pastor, a primeira semana numa roda, numa cidade chamada Guapiaçu. Acho que você nunca ouviu falar dessa cidade, né? Nem sei se tem no mapa, né? Mas estava lá na praça, Ei, você dá o testemunho. Eu, né? Mas não negou fogo, não. Não parou de... Quase morreu. Não parou de falar até hoje.
Veio uma unção de evangelismo e uma unção de palavra. Eu tenho que consertar isso, né? Quando eu for lá em casa, eu falo, peraí, você falou que eu falo muito, né? Não, eu falei que você fala um pouquinho mais. Brincadeira, a gente se entende bem. Jesus pega esses discípulos e Ele quer pegar eu e você. Fala, gente, vão, eu sou com vocês. Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, um pouquinho lá na frente. Olha só que interessante. No versículo 14, Marcos 16, 14, diz assim: finalmente apareceu aos 11, aqui já não era mais 12, 11. Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Olha só, parece que a situação é a mesma. Não parece com a situação anterior? Percebe que a situação é parecida: incredulidade e dureza de coração. Jesus ressuscita, acontece tudo aquilo, e um fala, ele ressuscitou, o outro, será? Eu acho que tem muito Tomé ainda, né? Eu estava no mover uma vez, no Sambódromo, e eu vi, estava acontecendo os milagres lá. Aí uma pessoa olhou e falou, será que isso não é manipulado? Será que... Gente, tem que acontecer, faz parte da nossa vida. Mas esse espírito de incredulidade, esse espírito de dureza do nosso coração, muitas vezes impede o fluir de Deus. Não deixe o seu coração endurecer. Nos últimos tempos, uma das armas de Satanás será endurecer o nosso coração. O coração de muitos vai se esfriar, pessoas vão estar com o coração duro, e a obra de Deus precisa ser realizada. E como esse coração vai amolecer? Quando você buscar, quando você jejuar, quando você clamar ao Senhor, quando você tiver vida de oração, quando você buscar o Senhor e falar Deus. Gente, é tão bom isso, é tão simples a gente se lançar diante do Senhor, a gente buscar o Senhor, sabe? Nós temos recursos. Eu estava falando sexta-feira na célula, olha, se você começa a orar e está difícil, começa a falar em línguas. É uma estratégia que você tem, uma ferramenta que você tem nas mãos. Você começa a falar em línguas, porque a línguas é um dom que traz um benefício para a própria pessoa. Para a pessoa fala em mistérios, fala a Deus, fala, Deus me ajuda nisso, porque a própria palavra diz que há situações que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você não pode, o Espírito Santo pode. Amém? Amém? Versículo 14, nós temos aqui, né? E Jesus ficou admirado por essa dureza de coração. O que Jesus faz aqui de novo? O que ele faz, né? Vem comigo no versículo 15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Gente, isso aqui não é para evangelista, isso aqui não é só para pastor, isso aqui não é só para aquele irmão teólogo. É outra coisa, dom de evangelismo. Mas esse ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aí ele fala assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, olha o versículo aqui 17. Olha que interessante, versículo 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui, em outras palavras, Jesus está dizendo assim: se vocês acreditarem no que eu estou falando,
estes sinais irão acompanhar vocês. Posso ouvir um amém? Amém. Se você, Jesus está dizendo assim, ó, gente, acredite em mim. Eu sou Jesus, eu ressuscitei. Acreditem em mim. Porque esses sinais vão acompanhar você, mas você precisa acreditar. Se a gente vê aqui na palavra, está escrito, está determinado, está declarado, né? E Jesus está falando, gente, acredita em mim. Parece até que dá vontade de falar, Jesus, mas por favor, acredita em mim. Não é isso. Mas eu falo, por favor, acredite naquilo que Jesus está falando. Acredite, acredite que você vai fazer a diferença onde você estiver. Acredite. Não há um potencial maior aqui entre A, B ou C, né? Tem irmãzinha que eu falo, ó, você vai lá na frente falar, não, tudo menos eu falar. Gente, né, Eva? Uma das coisas que o pastor Valmir Coelho falou, pastor, essa o senhor me pegou. O pastor tem que se envolver com a música. E agora? Pastor, e ele falou, porque eu toco não sei o que, eu canto, já dizia coral. Pastor, Tá bom. fiquei escutando ali, ele falando. Eu falei, pastor, não. Então ele está falando, uma das ferramentas que o pastor tem, ele tem que entrar no meio desse grupo de louvor. E ele ainda usou umas palavras que se o grupo de louvor estivesse lá, né? Ele falou, ó, porque o pastor não entende de música e deixa por conta dessa turma aí, e eles tocam o que eles querem, fazem o que eles querem, babá. Eu falei, não, lá no ministério não é assim. De vez em quando eu dou meus pitacos, né? De vez em quando mandam lá, Marquinhos, eu quero música tal, eu peço música tal. Mas eu creio que os irmãos aqui tem a direção de Deus, mas aquilo me despertou. E eu falei, bom, aprender violão, não sei se eu vou conseguir. Tentei umas 10 vezes, desisti em 99. Não vai. Pô, meu dedo enrosca, não tem jeito. É complicado. A pastora, eu estou na cabeça dela todo, né? Você olha lá o que aconteceu no passado, Deus te falou, eu fico jogando em cima. Eu sou marido, eu tenho direito. Eu quero você cantando, pelo menos uma vez por mês, vai lá. Não, mas assim, sempre tem uma desculpinha, entendeu? Mas deixa que Deus está pegando ela. Vai acordar à noite cantando, vai ser trasladada para o palco aqui, para o púlpito aqui, e vai começar a cantar. Ixi, agora entrou incredulidade aqui, pelo jeito aqui. É igual o pessoal, todo mundo conhece a fama da Cleide fazer esfirra, né? Tem irmão que nunca comeu, fala, isso é lenda. Isso é lenda, já ouvi falar que a pastora faz uma esfirra, mas não faz, né? Não tem mais tempo, né? Não faz mais, né? Mas a Lucinha já provou a Sakura, já provou a esfirra? Né? Também não vai falar que é ruim, né? Mas é boa assim. É boa, tá vendo como o pessoal defende? É igual, já pensou se alguém falar mal do cuscuz que a Dida faz aqui? Jamais. Dá um revertério, Tem amor pela própria vida. Amor pela própria vida. E ontem o pastor Valmir Coelho pregou sobre 7 pontos. Interessante, né? 7. Eu falei, Lembramos da coisa. eu não sei o que eu mandei esses dias aí. Foi o negócio do acidente que teve aí das Déboras. Cara, não prestei atenção em nada. A Dida respondeu assim, 7. Eu falei, não é por gente, não é? E tava lá 7 mesmo, Déboras, né? Que perderam os maridos nesse acidente aí do clube de futebol aí, né? Chapecó, né? Coisa triste, mas Deus sabe todas as coisas. Gente, olha, vamos aqui para a parte final. Agora, algo que me chama aqui muita atenção. Vem comigo no versículo 19. Versículo 19 aqui. Diz assim, ora, o Senhor, depois de ter lhe falado,
foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando as palavras com sinais que se seguiram. Amém. Gente, olha que coisa linda. Jesus vai para o céu, né? Ressurreição, ele vai para o céu, né? Aí os discípulos se sentem como, né? Mas eles viram os sinais. E aqui, olha só, sabe o que o Senhor nos mostra aqui? É só a gente fazer a nossa parte, que Jesus vai fazer a dele. Amém. Você sai, você acredita nessa palavra, você vai orar pelos enfermos, você vai fazer a obra de Deus, você vai pregar o Evangelho, e os sinais vão acontecer, porque está escrito aqui, olha, tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus confirmando aquilo que você vai fazer. Eu quero encerrar com Lucas capítulo 5. Se os músicos já puderem vir aqui, para a gente já ter um tempo de adoração. Lucas capítulo 5. Versículo 27. Lucas capítulo 5. Aqui é uma história muito interessante. Jesus tomava algumas decisões que contraria muitas vezes os religiosos daquela época e nos dias de hoje. Versículo 27 diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi assentado na recebedoria ou na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete. Presta atenção nisso. Um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aqui eu notei umas coisas, sabe? Por que o Levi faz ou o Mateus, né? É a mesma pessoa. Por que ele recebe um convite? Ele era um fiscal, coletor de impostos, mas Jesus chama aquele homem que tinha uma, vamos dizer assim, uma posição social. Interessante que Levi, quando Jesus vai na casa dele, ele faz um grande banquete. Ele faz uma grande festa para receber Jesus. Ele poderia não estar entendendo nada e falar: pô, mas esse cara aí é controvertido. Mas quando Jesus te chama, ele já te convence que você deve segui-lo. Quando Jesus te chama, ele quer que você se envolva com ele. Então tem muito crente que a gente fica com vergonha de dizer: ah, eu sou crente, eu sou evangélico. Sabe, eu estava falando isso, eu subo muito alto da Boa Vista e desço, e eu vejo tanta macumba sendo feita ali, tanto pai de santo fazendo coisa, e eles não têm vergonha de nada. E às vezes nós cristãos não mostramos a nossa cara. Nós precisamos mostrar por que nós viemos, por que nós nos convertemos. Eu acho legal quando alguns irmãos e irmãs colocam versículos bíblicos no Facebook e colocam lá: oh, isso é para o seu dia, sabe? Eu curto essas coisas porque é o evangelho sendo divulgado. Vamos usar as redes sociais para não vamos ficar discutindo política, perdendo tempo com essas coisas, não. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos falar. Jesus participa dessa festa e a primeira coisa que vem, as críticas. Quando você se converte e começa a atuar no evangelho, as críticas vêm. E Jesus, numa festa, tomando vinho, comendo ali com publicanos.
Jesus, um cara tão santo, andando com esses pecadores. Aí Jesus fala que vocês não estão entendendo. Quem está são, está são. Mas quem está enfermo precisa de mim. Há muitos enfermos da alma, do espírito, que precisam da sua ajuda, do seu estender de mãos. Há muitas pessoas que estão lá no seu trabalho, ou onde você estiver, que estão dependendo de uma palavra sua. E você já deve ter tido essa experiência. Poxa, eu precisava hoje ouvir uma palavra dessa. Eu precisava hoje ouvir isso. Ah, queridos, não sejamos incrédulos, não tenhamos coração endurecido. E esse coletor de impostos, Mateus, seguiu Jesus, escreveu o livro de Mateus, viveu com o Senhor, viu os milagres, prosseguiu. E eu te pergunto, e você? E para encerrar, eu quero dizer que nós precisamos mais, sempre precisamos, mas agora mais e mais e mais, estarmos cheios do Espírito Santo. Eu preciso, você precisa. E eu diria que é questão de sobrevivência nesse mundo. Sobrevivência. Eu recebi muita coisa, né? E eu estou tendo cuidado agora, porque eu fiquei conhecido que tudo eu postava, né? O pessoal ficava com medo de mim, eu tirava foto. Eu já colocava lá. Eu já fiz tanta... E com esse acidente eu recebi lá lâmina, sei que, aí já uma serpente assim, uma outra, e a outra, tá vendo? Ó, e só, viu que só morreu homem? Essa lâmina só mata homens. Você viu um monte de coisa lá, viu aquilo. Depois eu fui ver e vi que o termo linhas aéreas, não sei o que lá, não tinha nada a ver com o sentido daquilo que estavam falando. Pode ter coisa espiritual? Pode, eu acredito, a gente está cansado de saber disso. Mas, querido, a gente não pode ficar agora, sabe? Né? Quando o pastor, como é que chama esse pastor lá da Argentina? Qual é o nome dele? Alejandro. Dizendo que uma vez ele comeu alguma coisa lá, e ele estava passando mal, e ele teve vômitos, teve diarreia, e ele levantou e repreendeu o diabo. Sai, você quer me impedir de pregar? Falou, agora eu estou forte. Levantou, rodou e caiu de novo. Levantou de novo, fez 3 vezes. Na verdade, ali não era o diabo, era Deus querendo tratar com ele, era Deus querendo falar. Não me lembro qual é o contexto agora, mas ali, às vezes a gente fica dizendo, tudo é o diabo. Queima uma lâmpada, pô, foi o diabo, né? Caiu um galho de uma árvore ali e tal, foi o diabo, sabe? Não vamos valorizar tanto esse capiroto, não. Ele está derrotado, amarrado em nome de Jesus nas nossas vidas. Nós não ignoramos os seus desígnios, nós não ignoramos, Paulo ensina isso, mas vamos focar a nossa mente para um Deus que é poderoso e que pegou o diabo, colocou debaixo dos seus pés e falou para a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer contra esta igreja. Então essa igreja precisa ser forte, essa igreja precisa ser santa, essa igreja precisa buscar santificação. Ah, como nós precisamos ter santificação. Quando fala em santificação, você pensa num item ou outro, mas santificação é estar separado para Deus. Vamos ficar em pé. E eu queria que você... Se tem alguém aqui que sente que precisa ter uma renovação no Espírito Santo, não consegue mais falar em línguas, ou se tem alguém aqui que quer ser batizado no Espírito Santo, pedir ajuda para minha esposa, para os irmãos, pastores que estão aqui. Se tem alguém que
que quer ser batizado no Espírito Santo e ainda não foi, vem aqui à frente. Ou se tem alguém que quer ser renovado, não, eu quero ser renovado, eu quero voltar novamente ao primeiro amor, eu quero ter uma vida fluindo do Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida. Eu não quero mais estar vacilando. Eu não quero mais andando de uma forma errada. Eu não quero mais. Eu quero esse poder para a minha vida. Eu quero esse poder para a minha vida. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero acreditar. Eu não quero que no meu coração tenha incredulidade. Não quero mais coração duro. Não quero duvidar mais.